está falando da neurocise de uma forma que envolve tanto a bronquite como doentes e não pulmonar. Falando do trajeto do ar que a gente inspira, saindo pela traqueia, né? Oral, nasal, traqueia, tem os broncos principais, broncos secundários e broncos segmentais. E no final, a troca gasosa vai ser nos alcance. No finalzinho tem os brônquios segmentares, que tem o brônquio de condução e o brônquio responsável pela tórax, a troca. Normalmente, a gente inspira um ar que vai oxigenar o pulmão e o que vai do sangue, né, dentro da artéria pulmonar, dentro do direito para o pulmão. Chega uma concentração de oxigênio, que vai ser passiva, sabe, de maior concentração, de menor concentração, havendo troca gasosa, que vai ser nos alvéolos. E vai sair a maior concentração. Por exemplo, o oxigênio entre 40 sai 100, em torno de 100. Essa troca é por difusão de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada, onde ocorre as trocas gasosas. Esse descompasso aqui, no caso da DPC, o que acontece? Acaba lesando esses alvéolos, porque quando você absorve as toxinas, principalmente cigarro ou pessoas que moram em regiões frias, ou que trabalham em lareira, no caso, ou que trabalham em fornos, em mina, você absorve muito essa toxina. Então, essa toxina chegando dentro dos alvéolos, são formados por pneumotóxico 1 e 2, um é responsável pela respiração, pela condução, e o outro, pneumotóxico 2, é responsável pela formação do surfactante. E nos alvéolos, aqui não tem a foto aqui, dentro dos alvéolos, que são caixas de fogo, existem os poros de Crohn que passam pode transmitir esse surfactante entre os alvéolos, que eles possam se movimentar, e é rico em elastina. Então, você recebendo essa toxina, você recebendo essa toxina, o organismo libera pró-inflamatório, vai ter presença de neutrófilos. Quanto mais toxina, mais neutrófilos. Esse neutrófilo estimula para a formação de colágeno. Então, considera que dentro dos alvéolos, esses septos vão matando vão obliterando, calcificando e acabando com esses septos que tem dentro dos alvéolos, que são membranas fininhas, para fazer a troca gasosa. Então, causa uma impactação ali, um enrijecimento e uma retenção de CO2 dentro desses alvéolos. Então, dificulta a saída, né? A respiração retém o oxigênio e a pessoa tem um tórax inflado em forma de barril por retenção de CO2. Quer dizer, você tem essa inspiração, ela é forçada através de e a expiração é passiva. Então, retém muito e a pessoa tem dispneia. Não sei se deu para entender isso aí. Então, dentro dos alvéolos, tem estímulo, toxina, fumou um cigarro. Essas pessoas que fumam, por exemplo. Quem fuma essa poema aqui, hein? Então, é caro. Aí, dizem que é caro. Aí você recebe a toxina, os neutrófilos estimulam as células pró-inflamatórias, macrófagos, e aquele buraco que fica dentro do alvéolo, os septos que foram rompidos, eles vão depositando colágeno.
Então isso vai ficando mais enrijecido. E quanto mais toxina, mais reação pró-inflamatória, mais imunoglobulina, e vai dificultando cada vez mais. E o que acontece? Quando a pessoa, isso aí é com o tempo, é de 10 a 20 anos, graças a Deus, demora muito tempo para formar esse enrijecimento. Sou eu. Então, quanto mais estímulo, mais formação de pró-inflamatório, mais depósito de colágeno. E qualquer patógeno que chegar ali, numa infecção bacteriana, por exemplo, essa própria deposição de colágeno vai dificultar a imunidade, a combater esse patógeno. E isso aí, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais enrijecido e mais retenção de CO2 no pulmão, mais horas no barril, e a dispneia é cada vez pior. Então não fume. E o que acontece? A gente não deve esquecer que nos bronquíolos você tem musculariza, que isso vai acabar causando uma hiperplasia, e esse, por destruição com essas toxinas de células caliciformes, também tem um muco, que é para expulsar essa destruição desses cílios também, não consegue, fica com aquela tosse que não consegue eliminar essa secreção. E lembrar que também, ao redor dos bronquíolos, nós temos também nervos, o parasimpático, que causa a constrição, e o simpático, que causa a dilatação. Deixa eu tentar trazer isso para uma forma mais do dia a dia da gente, né? O DPOC ele não se instala de uma hora para outra. O próprio nome diz, é uma doença obstrutiva crônica. E é um nome genérico para outros tipos de patologias respiratórias. Normalmente se inicia com uma bronquite crônica, ela evolui para bronquiolite e chega até o enfisema, de acordo com o tempo de exposição àquele elemento nocivo ali, aquela partícula. Igual a gente cita muito exemplo do cigarro, mas quem trabalha em mineradora, quem tem a construção civil, tem muito contato com poeira, enfim, não é só o tabaco, não vamos botar culpa só no tabaco. Tá bom, Breno? Evita de mexer com serra amarga, esses negócios. Então tá, a bronquite crônica, normalmente ela ocorre em brônquios de maior calibre, e aí o Breno acabou explicando ali, né? Vai gerar no início uma hiperplasia de glândulas naquela mucosa. Essa hiperplasia de glândulas vai gerar um excesso de muco na região. Esse excesso de muco, por si só, o filme do muco já reduz a luz do brônquio. E além de tudo, dá acho que 2 sintomas clássicos aí do DPOC, né? Que é o escarro, muito escarro, e tosse, reflexo de tosse pelo excesso de muco que tem ali. Trazendo para os brônquios de menor calibre, a gente já tem uma bronquiolite obliterante, que já está mais relacionado à questão de alteração de parede de brônquio, adensamento, ela fica uma parede mais densa, mais grossa, reduzindo ali o calibre interno daquilo ali. Outra característica clássica na ausculta pulmonar seria o sibilo, na respiração. A ausculta está com o sibilo, aquele ar passando, principalmente na respiração, né? Dá para perceber. Isso gera uma perda de elasticidade, né, do bronquíolo e uma redução do fluxo. Evoluindo mais para frente, a patologia, temos o enfisema. Toda aquela relação de enzima protease e tal, tudo mais. A gente vai ter destruição aqui, né, tá? Como o Pedro falou, das paredes, e vai criar como se fosse uma bolha pela ação das proteases. Vocês percebem que quando eu perco parede, eu perco muita área de contato. E não é só a parede, tem vaso sanguíneo aqui que faz propagação. Então, assim, fica muito comprometido. Eu tenho uma mesma área externa, porém a troca gasosa comprometida, porque eu perco muita área de contato do ar, né, do ar ambiente com o sangue ali, com vaso sanguíneo. Então tem comprometimento justamente por esse sentido.
E existe uma questão de enfisema genético relacionado à alfa-angiotensina, que é uma enzima produzida pelo fígado, liberada lá na corrente sanguínea, que ela neutraliza essas enzimas proteolíticas aí, como a elastase. Então, se o indivíduo nasce com aquela questão genética em que ele tem um déficit dessa proteína, então ele já vai ser predisposto, provavelmente ele vai evoluir já de criança com enfisema. Eu estou falando a questão de pulmão, mas essa enzima ela é importante para outros órgãos também, tá? E já falei da ausculta. Tá. É bom lembrar do seguinte: a questão das alterações anatômicas, né? Ele citou a questão do tórax. Eu passo aqui uma foto aí do tórax que barril. Já falei, volta aqui por aqui. Perda de elasticidade alveolar já foi citado, obstrução de vias aéreas, obstrução ao fluxo de ar, entrada e saída, pela redução do volume ali, né, do brônquio, enfim, alterações musculares. Isso aqui na fase mais crônica, mais evoluída, normalmente o cidadão mais de idade. Ele é muito clássico. Você vê o cidadão entrando, você vai ver que ele realmente tem um problema de respirador, de DPOC já de muito tempo. É o fenótipo. A característica do tórax, vê se vai para o nosso. Aqui, ó. Dá para ver a radiografia, muito grande o tórax dele, a área de lado. Dá para perceber aqui a horizontalização do diafragma. E o tórax dele aqui, né? Tórax pitoné ou tórax vario. Normalmente eu tenho hipertrofia de musculatura acessória, de respiração, e uma alteração na anatômica do diafragma. Eu perco a efetividade do diafragma, que em tese ele deveria ser um pouco mais convexo na parte superior. Como o organismo ele tende a compensar, trazendo mais ar para dentro dessa caixa torácica, então assim, o diafragma ele começa a trabalhar em excesso, a musculatura acessória superior começa a trabalhar em excesso, e começa a ter uma alteração anatômica nas estruturas da costela e tudo mais. Então, assim, por isso que o cidadão já tem cara de cansado e qualquer coisa que o cara faz, ele não consegue ter troca gasosa, porque o volume de ar que entra e sai, que normalmente é 500 ml, que eles citam como padrão, ele fica muito comprometido. Ele continua em 500 ml, mesmo com DPOC, porém a troca gasosa é horrível, tem todas aquelas características que eu falei, e o esforço para aqueles 500 ml entrar e sair é muito maior, porque eu tenho toda uma condição de musculatura, de caixa torácica alterada em um primeiro momento de forma adaptativa, mas depois vira patológica. E infelizmente não tem cura, é uma situação realmente complicada de se tratar, até a ponto de evoluir o cidadão estar lá com um balão de oxigênio dentro de casa para tentar ter uma sobrevida um pouco maior. Gente, a professora pediu para falar um pouco sobre fisiologia e fisiopatologia. É o que a gente pôde fazer no momento para não estender demais a apresentação. Eu podia falar mais de tratamento, aplicação de droga, enfim, mas acho que ia fugir ao tema do que tinha sido dito. No mais, faça. Tá. Pra vocês terem noção da importância disso aqui, vamos passar. Tem um quadro aqui, se tiver interesse, a gente pode comentar depois. Mas alguém falou ouviu falar de espirometria? A professora deu aula. Exatamente. Muitas empresas. Não, eu não ouvi aula. Não ouvi nesse momento. A espirometria é um exame que é feito para determinação dimensional de empresa. Tamanha importância desse tipo de patologia. Se você não atingir os índices ideais mínimos na espirometria, você vai nem admitido no trabalho. Então, assim, a relevância é muito grande. Nos Estados Unidos é em torno de 32 bilhões de dólares que são gastos com tratamento de doença pulmonar obstrutiva crônica por ano. E isso impacta diretamente a sociedade, porque geralmente é o cidadão economicamente ativo que apresenta essa doença. A fase produtiva da vida, né? Mas é o que continha, os senhores podem assumir o próximo turno.